Ok. Ah, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença dos professores, do professor Daniel e das professoras Priscila e Sandra, por terem aceitado o convite, né, de participar dessa banca de defesa de mestrado da Thalita Vilela Franco. Parabenizar também a Thalita, né, por ter chegado a esse ponto. Ela há pouco ela falou que ela estava ali com um friozinho na barriga, mas isso aí é absolutamente natural, tá certo? Faz parte do processo. Então, nós vamos, eu inicio então a banca da Thalita Vilela Franco. Os trabalhos então seguirão o cronograma enviado pela Leânia, de acordo com as regras da instituição. Nós teremos uma apresentação de 30 minutos, feito pela Thalita, que vai compartilhar o PowerPoint. Ela já fez o teste, parece que está funcionando direitinho. E a partir e finalizada essa apresentação de até 30 minutos, então eu passo a palavra para as professoras Sandra e Priscila e professor Daniel, para que façam os seus comentários, tá bom? Encerrada a fase de comentários, os quatro professores se retiram dessa sala, vão para a sala de deliberação e, feita a deliberação, nós voltamos aqui para a sala para anunciar o resultado, tá bom? Então, Thalita, você tem 30 minutos, até 30 minutos para fazer sua apresentação. Boa sorte. Ok. Está aparecendo aí a tela? Sim, a apresentação está aparecendo e agora já está no modo de compartilhar. Pode seguir. Meu trabalho é sobre direito das sucessões no Código Civil no Brasil, da China e China. É uma análise dos princípios sucessórios. Espera só um minutinho que tá subindo aqui o negócio para não atrapalhar a minha leitura. Do direito civil e sucessões do Código Civil do Brasil e da China. Uma análise dos princípios sucessórios, ordem de vocação hereditária e inventário. O sumário, né, introdução, o direito das sucessões. Aqui eu já vou fazer um pequeno adendo, que eu deveria ter trocado um subtópico de local e acabou que na hora de correções ele ficou no local errado. Que o primeiro é o Davi e os grandes sistemas do direito contemporâneo, que é uma introdução ao direito comparado. O segundo capítulo, que é a dinâmica legal brasileira e os princípios do direito sucessório, a ordem de vocação hereditária, o inventário dos códigos do Brasil e da China, a discussão dos resultados e a conclusão. A introdução. Eu decidi fazer esse trabalho pela relevância do direito das sucessões, que tem um impacto profundo na organização patrimonial das famílias, no planejamento financeiro e na proteção dos direitos herdeiros, tendo um grande impacto no mercado, mercadológica, porque quando a gente vai fazer trocas comerciais, influencia muito também como que as pessoas lidam com a família, que é o primeiro núcleo, né, de vida, né, o núcleo familiar. E com esse aumento das relações internacionais, é importante saber como tudo isso funciona. E é acrescente também mobilidade dos indivíduos, né? Que tem muito brasileiro que acaba indo para a China, é um intercâmbio muito grande.
No Brasil, nós temos hoje, agora, né, atualmente, o Código Civil de 2002, que é vigente, e nele inovação, né? Tem os novos tipos familiares e é reconhecida a união estável. Na China, foi promulgado e entrou em vigor em 2021 o novo Código Civil lá, está ocorrendo há 40 anos profundas transformações econômicas, né, com a abertura do mercado internacional, porque a China é socialista, mas agora ela é socialista com mercado aberto. Uma introdução sobre o direito comparado, né, com René Davy, que é muito importante o aumento da troca de bens e serviços entre países e reforça essa necessidade do entendimento entre as normas jurídicas internacionais de países diferentes, de sistemas jurídicos tão diferentes. E um simples erro de interpretação de leis pode acarretar grandes prejuízos, como não só na lei mesmo, mas também até gestos. As pessoas, antes de viajar de um país para outro, às vezes têm que estudar até mesmo como se portar, porque dependendo de algum sinal, né, pode trazer muitas complicações. Aí tem as características culturais legais distintas entre os sistemas jurídicos. E o René Davy foi o primeiro, né, que dividiu os sistemas jurídicos em grandes grupos ou as famílias, né, que é Common Law, o Civil Law, que é românico-germânico, os direitos religiosos, que é o islâmico, e os direitos socialistas, são as grandes famílias. É uma obra da década de 60, mas tem uma grande relevância nos dias atuais ainda. Então, nós entramos no direito das sucessões no Código Civil do Brasil e no Código Civil da China. Primeiro, analisando o princípio sucessório, a ordem de vocação hereditária e inventário. O direito sucessório, ele regula a transmissão de bens, direitos e obrigações após a morte de uma pessoa, que é a transferência dos bens. É crucial para a ordem social e a proteção do patrimônio familiar. É um núcleo central de qualquer organização social, né, quando a gente nasce, é o primeiro núcleo central que temos, é a família. Depois que expande, né, que vamos ter amigos e parentes e mais distantes. No Brasil, o direito brasileiro, ele é civil law com influências do common law, que é muito positivista, né, devido à influência romana, da época medieval, que era a igreja que fazia todas as leis e permanece assim até hoje. Na China, descende do confucionismo, que lá requer a harmonia com a natureza. O direito na China, ele é aplicado na resolução de conflitos sociais quando a conciliação falha, porque o mais importante lá é estar em harmonia. Então, eles tentam resolver com a resolução de conflitos e depois vai para o civil law, né, que é as leis positivadas. E no Brasil também, estamos tendo hoje em dia o planejamento sucessório, que é para diminuir a quantidade de impostos e já ter um pouco menos de confusões familiares e discussões acerca da transmissão de bens após a morte da pessoa, né, do decujus. O direito das sucessões é o item subtítulo 2, que é a visão geral das principais alterações, né, no novo Código Civil Brasileiro, que é a proposta que está no Congresso, para modernizar e atualizar o Código Civil de 2002, com a diversidade familiar, que hoje já acontece, mas foi de forma jurisprudencial, e tem novas tecnologias de reprodução humana que devem, né, estar positivadas.
a maior justiça social na divisão de bens e heranças. As pessoas hoje em dia não estão mais casando por ser tão burocrático. Então, o novo Código Civil, ele prevê o casamento mais acessível e menos burocrático, que pode casar em parques e praias. E a ampliação da escolha do regime de bens, que hoje em dia nós temos 4, mas um deles não é usado, que é a participação final nos aquestos. E então, no novo Código Civil, eles vão retirar esse e vão colocar o regime parcial do jeito que com cláusulas específicas, né, que o casal escolhe algumas cláusulas que eles querem, né? Tem também no Código Civil tem o testamento digital e o reconhecimento de testamento internacional, que é um dos grandes problemas também. O item 3, o direito das famílias, de acordo com o Código Civil brasileiro e os tipos de ações. No direito brasileiro, nós temos características próprias das ações de família, que por ser um direito que as pessoas sempre vão estar em contato, é mais necessário a mediação do que a conciliação. E se busca sempre tentar resolver as situações de forma com a resolução de conflitos, né? Não chegar ao litígio. E busca a solução mais adequada ao núcleo familiar. A solução mais adequada a um núcleo familiar pode ser diferente de outro, né? Dependendo da relação socioafetiva, entre outras situações. Busca a proteção do interesse do menor envolvido e tem ações que são fundamentais para garantir a subsistência dos dependentes, como ações de alimentos, que também usa-se, né, o binômio necessidade e possibilidade. Temos os regimes de casamento, conceito de herança e partilha. Então, o capítulo 2 é a dinâmica legal brasileira e os princípios do direito sucessório. Temos os regimes de casamento, conceito de herança, partilha e princípios de sucessão brasileiros. No Brasil, como eu disse, né, tem 3 regimes principais de casamento: a comunhão parcial de bens, a união universal de bens e a separação total de bens. E tem o quarto, que é a participação final dos aquestos, que não é utilizado. Na China também tem, e o regime padrão é o da comunhão universal de bens, e é o de separação total de bens e o de comunhão parcial de bens. Na China, a sucessão de bens após o falecimento do cônjuge, o regime padrão são herdados no regime padrão, que é na universal de bens, são herdados integralmente, e na separação total são herdados de acordo com o testamento ou das regras de sucessão legítima. No Brasil, as regras de sucessão estão no artigo 1829, que é a ordem de sucessão legítima, que é dividido em classes. A primeira classe são o cônjuge concorrente com os descendentes, a segunda classe é o cônjuge concorrendo com os ascendentes e na terceira classe somente o cônjuge, que são os herdeiros necessários. No Brasil, há a união estável equiparada ao casamento. Na China, não há essa equiparação. Existe lá, como no Brasil existia antes de ter essa equiparação, existe muito união estável, que os jovens, a maioria das famílias hoje em dia, não estão querendo mais toda essa parte burocrática. Então, diminui muito o casamento formal. A relação no Brasil, né, os requisitos para a união estável é a relação pública, contínua, duradoura entre homem e uma mulher, e precisa de definir bem quais são esses requisitos, né, que tem muitas jurisprudências a respeito desses requisitos. O STF declarou inconstitucional o artigo 1790, que tratava de forma diferenciada os cônjuges e os companheiros quanto à sucessão.
devendo ser aplicado também o artigo 1829 das classes conforme a sucessão do casamento. Como falei, na China a união estável não é reconhecida como entidade familiar e as leis não oferecem proteção aos casais que vivem a união estável. Porém, é reconhecido para questões de sucessórios os relacionamentos extraconjugais. Então, tem uma certa proteção, mas nada de equiparação como é no Brasil. Tem os conceitos de herança, partilha e princípios de sucessões chinesas. Na China, o sistema de casamento e herança considera a família e a propriedade como os dois pilares do Código Civil. A primeira lei promulgada após o estabelecimento da República Popular da China foi justamente a Lei do Casamento, que foi há 40 anos atrás, que começou toda a abertura de mercado, com os princípios da liberdade de casamento, monogamia e a igualdade de gênero. E a Lei das Sucessões entrou em vigor em 1985. O artigo 3 da Constituição já tem a proteção ao direito dos cidadãos de herdar a propriedade privada. Só que ela só foi ser feita, essa lei, né, para poder herdar, em 1985. E define o patrimônio como a propriedade legal de uma pessoa singular no momento de sua morte. E na China, com o Código Civil de 2020, teve adaptação legislativa aos novos tipos de propriedade na nova era, como os bens digitais. Os princípios da liberdade limitada e absoluta para testar. No Brasil, a liberdade para testar é limitada pela reserva legal, que tem os herdeiros necessários, então a pessoa só pode fazer o que quiser com os bens dela até 50%. 50% ela tem que deixar para os herdeiros necessários, que tem o objetivo de equilibrar a autonomia do testador com a proteção dos herdeiros. Já na China, a liberdade para testar é absoluta, que permite que o testador disponha de seus bens sem restrições legais. Só é limitada por normas morais e de ordem pública, mas não tem, que nem no Brasil, explicitamente que é 50% que ele pode dispor dos seus bens. E a liberdade individual não deve ser utilizada para prejudicar outros. O princípio de Sezine e a reserva da legítima. O princípio da Sezine também é conhecido como a transmissão imediata da herança. É assim que uma pessoa falece, já transmite imediatamente a herança no Brasil, que tem as características de imediatidade, automaticidade, retroatividade e a legitimidade. O herdeiro manifesta a vontade de aceitar a herança ou o legado e confirma a sua intenção de receber, pode ser de forma tácita ou não. A reserva legítima surgiu como um contraponto à liberdade do testador e uma proteção ao direito dos herdeiros, né? O artigo 1789 do Código Civil diz que, se haver os herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Na China, tem o princípio de Sezine, mas a transmissão não é de forma tão imediata, ela tem que seguir vários padrões antes de fazer. O princípio da comoriência, né? É um conceito jurídico que se aplica quando duas ou mais pessoas falecem em um mesmo evento, só que não dá para determinar a ordem que foi as mortes. Então, presume-se que os indivíduos morreram ao mesmo tempo. É utilizado em acidentes ou catástrofes, né, para simplificar a partilha e evitar brigas e litígios entre os herdeiros. É importante quando são herdeiro do outro, como cônjuges, pai e filho. Aí é necessário, quando acontece acidentes ou catástrofes, também. A legislação chinesa prevê o princípio da comoriência também, e pode ser aplicado em desastres naturais ou acidentes, mas não em casos de morte por causas naturais.
Temos a ordem de vocação hereditária, né? A ordem de sucessão brasileira. É a sequência das pessoas que têm direito à herança. Está nos artigos 1789 a 1839. O primeiro grau são os descendentes, filhos, netos, bisnetos, etc., que são os primeiros na linha de sucessão, seguidos pelos ascendentes, o cônjuge e, por fim, os colaterais. Os colaterais, eles não são herdeiros necessários. Um filho que faleceu, seus descendentes, os netos do falecido, vão herdar por direito de representação. Se não tiver nenhum descendente daquela mesma linha, os netos irão herdar por cabeça também, e não por representação. O cônjuge, dependendo do regime de comunhão de bens, vai concorrer com os descendentes. E nos ascendentes não depende do regime de bens. No caso do regime da comunhão de bens parcial, ele vai concorrer com os bens que ele não tem ameação. Se o regime de comunhão for universal, ele não vai concorrer com os descendentes, porque ele já vai ter a ameação de todos os bens do decujus. Que não a ameação já é dele, né? Então ele não vai ter mais nada a receber. E se for na separação total, ele vai concorrer em todos os bens com o decujus, com os descendentes, né? Na linha sucessória. A ordem de sucessão chinesa divide os herdeiros em classes, só que a diferença é que na sucessão chinesa os descendentes, o cônjuge e os ascendentes estão na mesma classe, enquanto no Brasil são 3 classes diferentes, e se não tiver um, o outro herda. Se tiver na China, se tiver os descendentes, o cônjuge e os ascendentes, eles irão dividir a herança entre eles. E a segunda classe, que é dos irmãos e dos sobrinhos. A diferença entre a vocação do Brasil e da chinesa, uma grande diferença, é que a linha colateral no Brasil vai até o 4º grau. Na chinesa vai até o 3º grau. Na ordem de vocação chinesa, os descendentes têm preferência sobre o cônjuge e o cônjuge tem preferência sobre os ascendentes. Mas se tiver os 3, eles vão herdar igualmente. O cônjuge sobrevivente, por sua vez, possui direito à herança, mesmo que o casamento tenha sido dissolvido por divórcio. E os descendentes herdam por representação. O cônjuge sobrevivente possui direito à herança, independente do regime do bem do casamento. E os herdeiros em 2º grau, que são os irmãos do falecido e os seus descendentes. Então, tem só 2 graus, né? 2 classes. O 1º grau, que é os ascendentes e descendentes e o cônjuge, e o 2º grau, que são os colaterais. A sucessão sem herdeiro legítimo ou colateral. No Brasil, no caso o falecido não tem herdeiros legítimos ou colaterais até o 4º grau, os bens são considerados vacantes e passam a pertencer ao Estado brasileiro. Os bens do falecido, sem sucessores legais, devem ser arrecadados e inventariados pelo poder público. Na China, a situação também é similar. A grande diferença é que a sucessão colateral é até o 4º grau no Brasil e até o 3º grau na China, que isso dá sobrinhos, netos no Brasil. Na China, temos a sucessão de bens digitais. Foi um marco importante na regulamentação da sucessão de bens digitais no país, né? E no mundo, porque foi o primeiro. Ele reconheceu expressamente a existência de bens digitais e estabeleceu diretrizes específicas para a sua transmissão aos herdeiros. As características dos bens digitais é que eles são intangíveis, a multiplicidade e a facilidade de transferência.
Existem contas online que incluem perfis em redes sociais, contas de e-mail, conta bancária, digitais, entre outros tipos, né? Criptomoedas. Temos vários jogos que itens dentro dos jogos são muito caros e são vendidos mesmo com dinheiro, dólar e tudo mais. Há muitos anos atrás eu jogava e tinha muitos itens que eram muito caros. Temos arquivos digitais, né, que são as coleções, arquivos ou serviços de nuvem, e os ativos virtuais, que podem incluir as criptomoedas, NFTs, devidamente registrados. Tem vários desafios que são a autenticação e a jurisdição e os termos de uso, porque cada empresa dessa tem um termo de uso, se pode transferir ou não, e vamos supor, tem vários desses bens que eles não são divisíveis. Alguns são, como no caso das criptomoedas, tem como fazer lá tantos lotes e depois fazer a divisão. Mas a maioria não tem como fazer uma divisão. E também tem a questão da privacidade do de cujos, né? Se era uma conta numa rede social, as conversas que ele tinha, com quem que ele conversava, também tem essa situação. O capítulo 4 é os inventários, né, do Código Civil e da China. No Brasil, temos o inventário judicial e o extrajudicial. O judicial está no artigo 982 a 1033. O inventário é aberto quando alguém morre e os bens da pessoa falecida são descritos. A abertura do inventário, no processo, a abertura do inventário, a nomeação, o oferecimento das declarações, os cálculos dos impostos, declarações, aí depois de todos os cálculos vem a partilha e depois a homologação. É feito com bens móveis, imóveis, empresas, bens de família, pode ser judicial ou extrajudicial. Há também o inventário negativo, que é se o de cujos, o falecido, deixar dívidas. Então, todos os bens que ele tem vai ser para pagar as dívidas e se ainda não sobrar nada, haverá um inventário negativo. E os descendentes não têm que pagar nada, porque no Brasil a dívida morre com o de cujos, né? Então, se ele tinha uma dívida de 1 milhão e tinha os bens de 500 mil, ele vai pagar lá os 500 mil e a dívida vai morrer com ele, porque a dívida era paga com os bens que ele tinha. É feito, via de regra, no último domicílio do de cujos. E no extrajudicial, a escolha do tabelião é livre. Tem que fazer escritura pública e pagar o ITCMD. Na China, a lei do inventário extrajudicial e suas especificações, né? Que pode ser feito em cartório. Foi a lei número 11.441 de 2007. É um procedimento simplificado, célere e com menor custo do que o judicial. Na lei diz que todos os herdeiros devem ser capazes e concordar com a partilha de bens e não ter testamento. Porém, o CNJ aprovou que os inventários poderão ser feitos de forma extrajudicial, mesmo que envolvam herdeiros incapazes, que é com menores de 18 anos. E o STJ decidiu que mesmo que haja testamento, também é possível a realização de inventário e partilha de forma extrajudicial, desde que todos estejam concordes com a partilha. A partilha extrajudicial, espera-se que ela seja justa e equilibrada, é sujeita à tributação de TCMD e a alíquota varia de cada estado com o estado que o falecido residia, né, dos bens. Os tipos de inventário na civilização chinesa, né, que tem os processos de listagem e detalhado de todos os bens e direitos pertencentes à pessoa física ou jurídica. Tem a análise de bens, como diversos imóveis, investimentos e bens digitais. A importância dos bens imóveis, né, que tem o capítulo específico, né, da natureza e dos direitos. Os bens imóveis são terras e construções, bem como outros fixados à terra, e árvores e instalações. Essa definição abrangente inclui não apenas o solo, mas também tudo que está fixo a ele de forma permanente. O inventário no Código Civil da China
Ele é bem mais complexo. No Brasil tem como fazer extrajudicial, mas na China deve-se fazer todos o detalhamento. Até porque tem também a questão de ter terras que são coletivas ainda, desde a época do socialismo. Tem algumas observações no inventário da civilização chinesa. Depois de todo o estudo feito, né, a discussão dos resultados é que temos bastante diferenças, mas também temos algumas semelhanças entre o direito sucessório do Brasil e da China. A ordem de vocação hereditária dos dois países demonstra uma preocupação com a manutenção da linhagem familiar. No Brasil, possui um sistema mais flexível quanto à inclusão de parentes, que é no caso de ser reconhecida a união estável, temos a socioafetiva, que também já é reconhecida, né? E na China não é permitido isso ainda. O foco O foco na China é maior no casamento e nos filhos legítimos. No Brasil, os princípios de igualdade e proteção de família com a reserva da parte da herança para os herdeiros necessários, que não tem na China, que é essa reserva da legítima. A China protege mais o cônjuge e os filhos do que os colaterais, como irmãos e tios, né, que eles estão só abaixo depois de todos. Tem alterações propostas no novo Código Civil para as novas realidades sociais, né, que foi feito jurisprudencialmente, como a ampliação das uniões estáveis e a diversidade das formas de família, como as uniões homoafetivas e a relação da parentalidade socioafetiva, que hoje em dia pode ter na certidão de nascimento. No novo Código Civil brasileiro, eles não se aprofundaram na questão da sucessão digital e suas implicações legais, coisa que já existe no Código Civil chinês de 2020. A China reconhece legalmente as relações extraconjugais em termos de direitos patrimoniais, mas mantém a estrutura tradicional que privilegia o casamento formal, ou seja, ela não reconhece a união estável. Temos uma diferença do Brasil entre a China, que na China tem a sucessão dos digitais, né, do sistema dos itens digitais, e no Brasil não tem. E na China não reconhece a união estável, e no Brasil reconhece, é mais social o nosso código de sucessão. A conclusão é que, apesar das diferenças, os sistemas de sucessão do Brasil e da China, eles compartilham alguns princípios, como a importância da família, a reserva dos bens para os herdeiros necessários, a possibilidade de testar. Ambos os países reconhecem a união estável, embora com diferentes níveis de proteção legal, porque o Brasil reconhece e equipara como casamento e a China só a nível de patrimônio na sucessão. As diferenças residem principalmente na forma como esses princípios são aplicados, como nos limites da liberdade de testar, que na China pode testar todo o patrimônio, só não ultrapassando as regras morais e nem prejudicando o terceiro. E no Brasil não, no Brasil você só pode testar até 50%. A diferença dos regimes de casamento e nas regras de partilha dos bens. A legislação sucessória deve ser constantemente atualizada para atender às necessidades da sociedade e garantir a justiça na divisão dos bens do falecido. Antes, no Código Civil brasileiro, não era, era diferente até a sucessão dos filhos fora do casamento. Com o Código de 2002, que também foi igualado esse tratamento aos filhos, que todos os filhos devem herdar igualmente, não ter diferenciação entre filhos dentro do casamento e fora do casamento. A necessidade de simplificar as regras de sucessão, tornando-os mais acessíveis à população, no caso da equiparação, né, que fizeram com o casamento e a união estável, que simplificou a grande parte das regras também. A necessidade de acompanhar as mudanças sociais e tecnológicas, como hoje em dia já NFT, criptomoedas,
redes sociais, como que ficará toda essa sucessão, né? O desenvolvimento de tecnologias como a inteligência artificial e blockchain pode oferecer novas ferramentas para gerenciar a herança e proteger os direitos dos herdeiros. E é isso. E é uma conclusão assim. Parece que é totalmente diferente os direitos, mas a hora que a gente vai fazer os estudos, há semelhanças. É interessante. As referências bibliográficas eu utilizei os Código Civil brasileiro, o Código de Processo, inúmeros livros do Código Civil da China, tem 79 referências bibliográficas. Concluída, Thailita? Concluído, professor. Ah, tá bom, só para confirmar. Você pode, então, parar o compartilhamento, né? E aí, então, obrigado. Isso. E aí, então, passo a palavra pela ordem, professora Sandra, professora Priscila e depois professor Daniel. Obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Thalita e dizer a ela que o frio na barriga é natural, é normal, e no meu caso, eu tive ele até na defesa do doutorado. Nossa. Foi extremamente tranquila, mas eu acabei sentindo ele também. Parabenizar o professor Douglas pela orientação. Esta não é uma caminhada solitária, como eu digo sempre para os meus alunos, ela é uma caminhada que é realizada em conjunto, então eu tenho certeza que tem muito dele, até pelo trabalho que eu conheço. Então, gostaria de parabenizar os dois. Agradecer também o convite, saudar os professores Priscila e Daniel, e gostaria de inicialmente fazer algumas considerações. Quando nós falamos da união estável aqui no Brasil, ela passou a ser reconhecida lá na Constituição Federal, lá em 1988, quando no artigo 226, parágrafo 3º, o legislador estabeleceu a necessidade do Estado proteger as uniões de pessoas, né, que optassem por não se casar, mas constituir uma família. E aí, em 2013, nós tivemos a resolução 175 do CNJ, que estabeleceu que nós não podemos mais negar o casamento, ou o reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Em relação também a questão da possibilidade do inventário extrajudicial, no caso de testamentos, a mesma resolução 571 do CNJ, que prevê a possibilidade de inventário extrajudicial no caso de menores de 18 anos, também prevê a possibilidade no caso da existência de testamento, tá? Então, nós tivemos essa mesma resolução disciplinando os dois. O que eu senti falta é de uma abordagem um pouco mais ampla em relação ao direito de meação nos regimes de bens, especialmente da comunhão parcial e da comunhão universal, até para trazer as exceções. Em relação à comoriência também, eu acho que é só um ajustezinho, porque você, no texto, eu percebi que num primeiro momento você afirma que as pessoas devem falecer no mesmo evento, tá? Seria no mesmo evento ou no mesmo momento?
porque eu percebo que você começa afirmando isso e depois você trabalha, tá, fazendo referência ao momento. Outro questionamento que eu te faço, no caso do planejamento sucessório, os pais poderiam dispor de todo o patrimônio, desde que garantissem a legítima dos herdeiros necessários? Que mais que eu te questiono? O que seriam as regras morais na China? Tá? Você faz referência às regras morais. Você está se referindo ao quê, por favor? E uma um último questionamento é em relação à multiparentalidade. No caso da multiparentalidade, né, que envolve a socioafetividade, são reconhecidos direitos sucessórios? Então, agradeço muito, parabéns e passo a palavra para o professor Lucas. Obrigado, professora Sandra. Talita, você pode responder, Sim. Eu por só favor? desliguei a câmera porque o áudio tá falhando um pouquinho. Com a câmera desligada fica tranquilo aqui para mim, sem falhar Tá. nada. Sobre a multiparentalidade, há sim o direito o direito sucessório, né? Começando pelo último, na questão do planejamento sucessório, se for conforme as leis, né, conforme a legítima, é permitido fazer todo esse planejamento, que é o que as pessoas hoje em dia estão fazendo. Eles fazem uma holding, colocam os bens na holding, já fazem todo o planejamento sucessório conforme a lei e já diminui as discussões para não ter brigas após, né, o falecimento. E também a questão dos impostos, né? Porque está em questão, em discussão de aumentar o ITCMD ou não, então eles já pagam um imposto que é hoje em dia, né? As, as leis morais da China, as leis morais da China, elas são redigidas conforme o tempo, né? Que era o confucionismo, depois veio o taoísmo, então é muito religiosa. E eu irei colocar no trabalho, né? Vou ajustar essas questões no trabalho. Quanto à comoriência, só para ficar bem claro também, é quanto ao mesmo evento, porque não dá, vamos supor, em um acidente de avião, não dá para saber se foi qual foi o primeiro, né? Então seria no mesmo evento, um acidente, uma catástrofe, o que aconteceu primeiro. E no trabalho eu coloco também essas questões para ficar bem claro as correções. Obrigado, Talita. Ah, professora Priscila. Obrigada, professor Douglas. Primeiramente, bom dia, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui, então agradeço o convite do professor Douglas, saúdo a professora Sandra, o professor Daniel e especialmente a Thalita, né, pelo trabalho. Agradeço também a Ambra, né, pelo convite. E, sem mais delongas, eu vou fazer minhas considerações aqui, Thalita, tá? Eu quero que você interprete as minhas considerações como direcionamento, justamente para você continuar seu trabalho, que eu acho que é muito válido hoje, principalmente no contexto que a gente vive, né? Em um mundo cada vez mais interdependente da China e que a gente precisa entender, né? Principalmente nessa dinâmica com a América Latina,
que de fato a gente vai ter algumas implicações lógicas dentro dessa perspectiva de direito comparado com a China, em contrapartida, né, efetivamente com os Estados Unidos, que de fato a gente vê cada vez mais influência econômica e também influência cultural aqui dentro do nosso contexto. Então, eu acho que o teu trabalho é super atual, tá? Eu gostei muito do tema, quero já deixar isso aqui claro, espero que você não se limite somente a esse estudo, porque a gente precisa muito dessa comparação, tá? E, novamente, tudo que eu aqui pontuar é focando um pouquinho, né, na sua concretização do estudo e perspectivas futuras, tá? Então, eu vou fazer um pouquinho diferente da professora Sandra, eu vou por, enfim, por capítulos, tem alguns questionamentos, tem algumas indicações, algumas considerações, tá? E algumas criticazinhas, tá? Então não fique com frio na barriga, é completamente normal, tá? Você estar assim nesse momento, porque é um momento, né? É um marco na tua vida, tanto na tua vida pessoal quanto acadêmica, mas pense sempre que aqui eu vou pontuar, tá? Justamente pensando em melhorar e na contribuição que o teu trabalho pode trazer, por assim dizer, para um contexto jurídico, não apenas brasileiro, mas um contexto de direito comparado. Então vamos lá. Thalita, primeira coisa que eu acho que você precisa rever no teu trabalho é fazer, tá? Até para o depósito final, é fazer uma revisão do português, tá? Teu trabalho, ele tem problemas muito graves em relação à vírgula e pontuação, que às vezes fazem com que nós não entendamos determinados contextos daquilo que você quer escrever, tá? Tem algumas passagens, principalmente quando você fala do direito chinês, que me parece que você traduziu da obra e você não deu a devida correção para ficar um texto harmônico, tá? Então, o que que eu considero muito importante é você fazer uma revisão do português. Depois eu te passo até meu arquivo, tá? Se você precisar, eu passo para o professor Douglas, se vocês entenderem pertinente, tá? Que tá tudo anotado, para você ver algumas questõezinhas, tá? Direito, às vezes você faz com caixa baixa, quando deveria ser com caixa alta. China, em algumas passagens, está com caixa baixa, o que eu considero isso um erro grave. Estado também, em algumas passagens do teu trabalho, quando você refere-se a país, você coloca com caixa baixa, né? Eu marquei algumas páginas aqui, precisa rever isso, né? Porque a gente está falando de soberania e não autonomia, tá? E assim, em contexto geral, tá? E daí depois eu vou por capítulos. Eu acho assim, você falou que a solução de conflitos na China, tá? Ela se utiliza da legislação de forma subsidiária. Eu entendo perfeitamente isso, tá? Só que eu não entendi porque você bateu nessa tecla em dois momentos do seu trabalho. Você trouxe legislação, mas você falou, como a professora Sandra falou, né, que a lei costumeira, vamos colocar assim, né, as tradições chinesas elas são mais importantes, bem como a perspectiva de menos utilização do poder judiciário. Então, eu não entendi por que que você não trouxe um comparativo, tá, sobre a efetividade do modo de solução de conflitos no direito chinês nos temas que você se propôs a analisar com os casos judiciais brasileiros. Né? Até porque aqui no Brasil, principalmente em temas de família, a gente já fala sobre arbitragem, a gente já impõe uma necessidade de mediação, de justiça restaurativa, que são âmbitos de métodos adequados de solução de controvérsias que vão além do direito. Né? A gente tem uma influência, sim, dos Estados Unidos nessa perspectiva, mas eu não entendi por que você não trouxe esse comparativo. Eu acho que ia te ajudar até a trabalhar com uma perspectiva mais concreta de qual é seu problema, qual é teu objeto do trabalho e qual é a tua hipótese, tá? Eu acho bem interessante você fazer isso. Eu aconselho você rever teu resumo, tá? Principalmente pensando em publicação. Esse resumo não é o mais indicado para a perspectiva de trabalhos acadêmicos jurídicos, tá? Então, eu acho que é interessante você dar uma revisada nisso. E aí eu queria, né, só entender por que... Primeira pergunta, eu queria entender por que você não trouxe, já que você bateu tanto nessa tecla, um comparativo entre sistemas justamente que você se propôs a analisar, como é que são solucionados no direito chinês e qual o comparativo com o direito brasileiro, que se propõe numa perspectiva judicial e está tentando inverter essa questão, essa órbita. Né? Será que a China tem muito a nos ensinar nessa perspectiva? Eu não entendi por que você não trouxe. Isso demandaria uma análise mais concreta? Com certeza, talvez você tivesse uma dificuldade, mas eu tenho certeza, né, que teu orientador poderia te dar uma coordenada nesse sentido. Então, acho que poderia ter contribuído mais uma perspectiva concreta ao teu trabalho, tá? Vamos lá. A introdução, tá? Eu queria saber, eu sou muito chata com isso, porque, assim, Thalita, eu acho que a gente tem que separar aqui o achismo do que efetivamente é, e você me traz já na primeiro parágrafo que o direito das sucessões é a área mais fundamental do direito. Como é que você me diz isso, né? Assim,
qual é o teu embasamento para falar que ele é a área mais essencial do direito? A depender do ramo que você vai trabalhar, eu não concordo com você, né? Para mim é direito internacional, porque é minha área. Direito internacional, direitos humanos acima, direito internacional público abaixo. Então eu queria saber qual que é o teu embasamento para falar que é a área mais fundamental. Então eu tenho algum problema em ver vocês falando área mais fundamental, área mais importante, né? Isso é muito problemático. Isso é opinião. E a gente está com um trabalho acadêmico, né? Então, eu acho bem problemático. Acho que você deveria rever essa questão, tá? Aí você fala em tradição jurídica brasileira. Quando a gente fala em jurídico, a gente se remete ao direito. Então, quer dizer, a China não tem tradição jurídica, ainda que não seja vinculada numa perspectiva de exegese da lei, eu entendo que a China tem tradição jurídica. Como é que você me fala que só o Brasil tem tradição jurídica, pontua dessa forma, entende? Eu acho que também na tua introdução você trouxe muitos elementos conclusivos, tá? Você não delimitou os capítulos e você não trouxe um método. Isso em uma possibilidade futura de publicação, eu acho que vai trazer algum problema, tá? Principalmente se você não apresentar um método na tua introdução, tá? Eu acho que tinha que dar uma revisada nisso. O capítulo 1 é aquele que eu tenho mais críticas, eu acho que é o começo do teu trabalho, depois você melhora muito, né? Enfim, quando você fala da questão do direito digital na China, sucessão, etc e tal, eu gostei muito. Então, aqui eu vou pontuar e vou te perguntar algumas questões, tá? Eu não entendi, tá? Como você quis interligar a influência crescente da China com os ordenamentos jurídicos? Eu acho que você precisa estabelecer um critério de recorte aí. Você está falando sobre a perspectiva jurídica, não a influência efetivamente de relações internacionais, geopolítica. E eu acho que você se perde um pouco aí no teu trabalho. Você precisa recortar. Você está falando da influência da China em uma perspectiva jurídica, não numa perspectiva econômica, não numa perspectiva cultural, não numa perspectiva geopolítica, geoestratégica. Se você quer falar sobre isso, ok. Aí você deveria ter aberto um capítulo para falar como isso impacta o direito e como, de fato, isso vem a ser um ponto de influência também dentro das relações internacionais. Eu acho que você se perdeu nesse emaranhado de questões que hoje a China vem, né, numa perspectiva de influência mundial, tá? Eu acho que há problemas sérios no teu texto sobre o que é a Constituição da China, o que é socialismo, o que é economia de mercado. Eu acho que você não precisaria ter trazido esses temas de socialismo e economia de mercado, tá? Porque a gente sabe que o direito de família, ele é pulverizado hoje muito mais por conta de uma perspectiva de globalização do que economia de mercado, né? Então, eu acho que você quis falar sobre aspectos, novamente, que não são interligados aos teus temas, para referendar a importância da China, que não precisava ter trazido. Então, eu trago mais questionamentos justamente por conta dessa questão. Por que trazer a questão do socialismo? Por que trazer a questão da economia de mercado? Teus temas não são sobre isso. Teu trabalho não é sobre relações internacionais, né? Eu acho que faltou um recorte aí para você, né? Individualismo. Eu não gosto... Assim, Thalita, eu vou ser bem sincera com você. Duas questões aqui. Você fala muito de individualismo e você fala sobre modernização do direito civil chinês, tá? Hoje a gente já fala de uma decolonialidade do direito. O que é decolonialidade? Tirar essa cultura jurídica do individualismo da Europa, dos Estados Unidos, e uma perspectiva de construir ordenamentos jurídicos a partir da autodeterminação e do coletivismo. A China já nasceu do coletivismo, né? Você mesmo traz o teu trabalho. Né? A China já parte de uma perspectiva justamente de incorporar valores tradicionais para o seu ordenamento jurídico. A gente quer justamente se desprender dessa questão. E daí, quando você me traz no teu texto, eu coloquei até a página aqui, na página 16, em modernização do direito chinês, ou, por exemplo, na página 12, sobre individualismo, você me traz uma perspectiva positiva, eu vou falar para você, eu acho que o teu trabalho perde credibilidade, porque você tá colonizando teu pensamento novamente. Eu acho que teu trabalho tinha que ser justamente o oposto, falar a China está sofrendo uma perspectiva de influência do individualismo, que é uma perspectiva colonizatória. Né? Então, assim, eu não gosto que você pense dessa forma, eu acho que está errado pensar dessa forma, porque é um pensamento colonizado, é um pensamento que, infelizmente, a gente aqui no Brasil, a gente normalizou. Né? E eu acho que você poderia ver um pouquinho sobre decolonialidade do direito, para não falar esse tipo de coisa. Modernização do direito chinês, eu aconselho, depois você fala para o professor Douglas, mas eu aconselho muito você cortar, tá? Parece que a China está atrasada. Também não gosto, já partindo para não ficar falando por muito tempo aqui.
Já partindo mais para frente, você fala, olha só, no capítulo 4, civilização brasileira, civilização chinesa. Olha como tua cabeça está colonizada, tá? Quando a gente fala em civilização, a gente está partindo do pressuposto de um conceito entre civilização e povos selvagens. Isso foi um conceito da Corte Internacional de Justiça para colonizar juridicamente os povos. Tira isso, civilização. Pelo amor de Deus, aqui na perspectiva jurídica não dá para falar em modernização a partir daquilo que nós entendemos como influência, né, ou efetivamente desenvolvimento, entre aspas, né? E civilização também, conceito civilizatório, vem de perspectiva europeia, corta, tá? Não fala, porque a gente está com uma cabeça colonizada, tá? E eu acho que você trabalhando com a China, em uma perspectiva de desenvolvimento, como a professora Sandra até falou, você falou sobre tradições chinesas, você não trouxe o exemplo de tradições. Você está falando sobre uma perspectiva de alternar aquele direito que, ao meu ver, não deu certo, que é uma perspectiva totalmente vinculada ao direito adjetivo, que é o direito processual. Né? Então, talvez nós tenhamos muito que aprender com a China, mais do que ela ser influenciada pelos valores ocidentais. Então, eu não gosto de você falar civilização, não gosto de você falar em modernização, e eu não gosto de você falar sobre uma perspectiva positiva sobre individualismo. E eu queria que eu visse, né, posteriormente, as minhas indagações, se você viu alguma coisa sobre decolonização do direito, né? Porque eu acho que é bem interessante para o teu trabalho, porque você está trabalhando com China e Brasil, tá? E esse é o tema crescente no direito internacional, tá? Eu também não entendi por que você trouxe 1.2, tá? Nem 1.3, eu acho que poderiam ser notas de rodapé. E por que você não foi na obra de René Davy? Eu não entendi por que você fez a PUD da obra dele, tá? Por que você não foi na fonte? E eu acho que esse capítulo está esse subcapítulo está descontextualizado. Também não gosto da ideia de você ler René Davy a partir de outra pessoa, né? Sendo que você poderia lê-lo a partir dele próprio e fazer suas interpretações, né? Beleza. Esse é o capítulo 1, daí o resto é menorzinho, são menores minhas indagações. O capítulo 2, assim, tem um erro, tá? Na página 30. Você me fala que existem 3 tipos de regime de casamento. Aí depois você me fala da participação final nos aquestos. São 4, não são 3. Né? Então você começa falando no capítulo 2 que são 3. Aí nos parágrafos subsequentes já traz o 4. Então tem que rever isso aí, que é um erro, né? Eu queria saber da onde se tirou que a China adota a comunhão universal de bens. Está expresso no código chinês que eles adotam a comunhão universal? Porque se você fez um comparativo com o Brasil e você tem que ter uma visão crítica das obras que você analisou, não me parece que é a comunhão universal, tá? Porque se os bens doados não são divisíveis, não me parece que é a comunhão universal. Aí a pergunta que eu te faço, está expresso no código chinês que eles adotam a comunhão universal? Não me parece, tá? Eu queria saber da onde que você tirou tal informação. Aí, ó, eu acho, tá, Thalita, que talvez faltou um recorte que você fizesse na tua cabeça. Eu vou falar sobre isso em tal contexto, porque eu vou voltar com a pergunta justamente da professora Sandra, tá? Você falou sobre o não reconhecimento de união estável na China. E aí você não tocou na ferida. Você não falou por que não se reconhece união estável na China. Você ficou preocupado em mais falar sobre a geoestratégia da China e influência dentro de uma perspectiva de economia do que falar justamente da perspectiva cultural, que faz com que ela não reconheça a união estável, primeiro ponto, e segundo ponto, você não trouxe, por consequência, também aquilo que é vinculado ao direito chinês, que é a perspectiva das tradições, dos costumes. Então, eu acho que talvez o teu recorte tinha que ser, eu vou só citar essa questão da economia, né, só para entender a importância da China hoje em um contexto de influência, mas eu vou focar e vou recortar daquilo que me importa dentro da realidade cultural chinesa. Não reconhecimento de união estável, tradições históricas, costumes, e você não explicou. Aí eu queria te perguntar, por que a China não reconhece a união estável, né? Tá, aí depois tem alguns detalhamentos eu passo para você. Aí, você chega no capítulo 3, você melhora substancialmente teu trabalho, tá? Assim, o início do teu capítulo ficou maravilhoso, eu acho que você ganhou maturidade na escrita mesmo, tá? Eu amei, tá? O teu subcapítulo sobre sucessão de bens digitais, eu critico, mas eu falo bem daquilo que merece ser trabalhado, tá muito bem escrito.
Tá muito bem recortado, muito bem direcionado. Eu gostei que você começou a dividir a partir daqui. China-Brasil. China-Brasil, finalização a partir de uma mescla comparativa. Eu acho que teu capítulo 3 e capítulo 4 assim, deram um pontapé para que o teu trabalho pudesse efetivamente estar aqui na banca de defesa. Ficou muito bom, tá? O teu capítulo 3 eu não tenho crítica. Eu acho que eu aprendi muito em sucessão de bens digitais, principalmente porque você ganhou maturidade. Eu acho que você se sentiu mais segura para escrever, então não tem esse medo, né? Principalmente quando você for posteriormente escrever, porque a gente tem. Eu penso o seguinte: ninguém sabe mais do nosso tema do que nós. E aí no capítulo 3 eu vi que você, né, ganhou maturidade, então eu achei muito bom. Capítulo 4, tá? É, eu tenho essa crítica em relação à civilização, né, e você usar essa questão. Eu não gosto que cite o texto da lei na dissertação, não faz sentido. Aí te pergunto também, tá? Quais os tipos de inventário que existem na China, se é que você analisou? Aí a discussão dos resultados, assim, Thalita, se você tivesse começado com a discussão do resultado, teu trabalho seria já uma tese de doutorado. Eu amei tua discussão de resultados, tá? Eu acho que essa discussão de resultados poderia ter sido a premissa para dar coordenada para o teu trabalho, porque você trouxe informações novas que você não trouxe no teu trabalho inteiro e garantiu assim tanta robustez para a tua pesquisa que assim você acertou em cheio nessa discussão de resultados, tá? E para finalizar, eu acho que só a conclusão, você tem que dar uma quebra de página ali, questão de formatação mesmo, tá? Eu acho que parece um resumo, mas ok, tá? Não tá ruim tua conclusão, mas dá a quebra de página. E é isso, as referências eu gostei, mas eu queria te ouvir um pouquinho, né, sobre essas questões que eu falei e parabenizar você, ter orientador, ainda que eu seja crítica, né, mas é em relação a respeito com você também, tá, para te dar algumas coordenadas que eu espero que você continue. O ruim é quando a gente não tem nada para falar, tá, então não entendo isso como crítica, mas eu parabenizo você, parabenizo o teu orientador e eu espero que você dê continuidade com o teu estudo, que eu acho que a influência chinesa, principalmente no campo jurídico, só tende a aumentar. Oi, professora, muito obrigada. É muito importante as suas considerações, até porque essa parte, como você é do direito internacional, essa parte da descolonização, eu não tinha realmente procurado, não sabia. Eu vou procurar saber, o professor me passar todas as observações, né, que você passou no documento e fazer todas as edições que você pedir. Thalita, as respostas da Ah, tá, professora. sim, sim, peraí, desculpa. Aham. É que eu tô meio nervosa aqui tentando lembrar de tudo que ela falou também. Aham. É, Me quanto. responda, eu vou perguntar novamente, me responda, tá, mais diretamente. Por que que você não analisou a questão cultural chinesa em termos de tradições, que o direito é subsidiário, e não fez um comparativo com as decisões do Poder Judiciário nesses temas, sucessão, inventário, enfim? O meu primeiro planejamento realmente era fazer até um trabalho mais jurisprudencial, só que ficou extenso demais e depois eu coloquei somente as leis que estavam positivadas. Não fiz essa relação, né? E também, como você falou, faltou um recorte, né? Porque eu deveria, em vez de ter feito esse capítulo que eu falei muito da economia e da influência na China, eu poderia ter feito mais somente sobre as leis e ter feito essa parte jurisprudencial, que ficou muito extenso o meu trabalho. Por que que não tem união estável na China? Essa questão eu também vou procurar, mas porque lá é muito tradicional, então é a família tradicional somente, né? Que é o casamento, tudo certinho, tradicional. Agora que eles estão tendo uma abertura maior, né? Porque teve abertura internacional também, tá chegando muitos outros povos. Os jovens também estão mudando, né? Não querem mais toda aquela formalidade do casamento que nem é no Brasil, né? As famílias tradicionais já tem muitas pessoas que não procuram mais toda aquela formalidade
Tanto é que no Brasil está tendo a reforma para permitir outros tipos também de casamentos menos burocráticos. E só por último, Thalita, eu queria entender mesmo por que que você não foi na obra de René Davy e fez a PUJ? Eu não tinha lido essa referência. Foi na qualificação que o professor pediu para mim citar na parte final, né? Que é um livro muito importante. Então, aí agora eu vou ler com mais calma também, ler a obra mesmo e colocar. Foi por isso que eu também não li diretamente. Tá bom, tô super satisfeita, Thalita, tô super satisfeita, professor Douglas. Obrigado, professora Priscila, pelas observações. Passo então a palavra ao professor Daniel. Bom, muito bom dia a todos, uma alegria estar junto com vocês. Eu parabenizo em especial a Thalita que está ali na tela, pela apresentação da sua dissertação e conclusão do curso de mestrado. Parabenizo o orientador, cumprimento do professor Douglas. Uma alegria estar com a professora Sandra, que conheci na qualificação de Ijuí, né, professora Sandra, se eu não me engano, da terra das comunidades, Ijuí, cidade muito bonita. Criada em Ijuí. Sou Ijuí, filha da Unijuí, inclusive, professor. Unijuí, sim, eu ia muito lá, professor Douglas, professora Lisiane Vickert e tantos outros amigos lá da Unijuí. Sim, professora Queridos. Lisiane, minha amiga, Olha que legal. muito legal. E conhecer a professora Priscila, então hoje uma alegria participar dessa banca. Então, Thalita, tal como me pronunciei na qualificação, no meu estilo, eu vou fazer rapidamente observações de ordem formal, bem rápidas, não sou tanto de me apegar a ordens formais, e passo para algumas ponderações de mérito. Eu vou pedir autorização para compartilhar aqui a tela, correto? Aparece já meu compartilhamento de tela? Sim. Beleza. Então, Thalita, assim, o que a professora Priscila mencionou até a questão das vírgulas, né? Porque direto no título aparece assim, direito das sucessões no Código Civil do Brasil, vírgula China, 2 pontos. Aqui me parece já tem um pequeno problema de português. Então, no título, o direito das sucessões do Código Civil do Brasil e no ordenamento chinês, talvez seja o título adequado. Na qualificação também sugeri esse recorte. Me parece que, até usei uma expressão que no Rio Grande do Sul a gente usa na qualificação, que é não arrumar sarna para se coçar. Então, na minha visão, não havia necessidade de analisar o inventário. É uma sarna para se coçar no trabalho. Bueno. Então, primeiro aspecto de ordem formal. Segundo, vou pegar um exemplo aqui do STJ, terceira turma, estou botando no procurar, tá? Terceira turma. Este parágrafo que eu botei aqui em sublinhado, e ainda a terceira turma do STJ decidiu que mesmo que haja testamento é possível. Esse parágrafo ele aparece 4 vezes ao longo do trabalho. Aparece na página 34, na página 71, na página 73, o mesmo parágrafo, e na página 90. Mas o que é mais importante para mim, que eu não sou tão preocupado assim com formas, é que a decisão do STJ, que aparentemente é muito importante, ela não é nem apresentada para o leitor. E aí eu faço a seguinte reflexão e sugestão. Sempre que uma decisão judicial seja citada no trabalho acadêmico, no mínimo colocar a sua referência. Qual é o recurso especial, quem é o relator, de que ano ela é. E eu sugiro, inclusive, a ementa, no mínimo a ementa. E se ela for realmente importante, tem que aparecer também a análise dos votos, tá? Análise dos votos. Terceira observação que eu faço de ordem formal. Agora, na apresentação também, a senhora chama a atenção para a questão da mediação nos debates de família e sucessões. Mediação. Aparece realmente aqui, acho que 4 vezes, a questão da necessidade da mediação. Também botei em sublinhado aqui, por exemplo, no 23, página 23 do PDF, e antes também aparece. Aqui eu acho que dá para a gente dialogar com a legislação. Então, já que você citou aqui Código de Processo Civil, daria para colocar aquele artigo que é o 694 do Código de Processo Civil, que é exatamente isso, que todos os esforços nas demandas que envolvem famílias devem ser direcionados à soluções autocompositivas, com mediação, conciliação e outras técnicas importantes. E a quarta e última questão formal que eu
que eu pondero, também teria outra formal aqui, mas para mim não é relevante, tá? Mas vou botar aqui o sumário que o trabalho apresenta. Então, começa com o título que, para mim, não está correta aquela vírgula. Aí vai no sumário, e a primeira vez que eu li o sumário, assim, opa, foi para 1000 páginas esse trabalho. Pensei, agora sim, a nossa amiga Thalita, a doutora Thalita, ampliou muito. Aí depois, obviamente, me dei conta, né, que na verdade tem números errados de páginas, mas isso aqui para mim não prejudica em nada o trabalho, de forma alguma atrapalha a compreensão, mas eu estou mencionando. Mas a outra que eu ia colocar é justamente do René Davy, que eu havia sugerido a leitura do René Davy, porque quando a gente trabalha direito comparado, é muito difícil da gente mergulhar numa cultura jurídica que a gente não está ambientado. E a obra do professor René Davy, a gente tem tradução para o português. Eu até resgatei semana passada o meu exemplar francês, e ele analisa a história dos sistemas que ele chama do Extremo Oriente, em muitas páginas. E, na verdade, o que a senhora fez, conforme, inclusive, a colega a professora Priscila mencionou, a senhora foi em um artigo de doutrina de um site do autor Godoy, até vou ver lá na bibliografia, não me lembro agora qual dos professores Godoy mas é um artigo muito singelo, em que o foco dele não é o direito chinês. Então, eu vou parar o compartilhamento, eu acho que realmente tem que ir em alguma obra de direito comparado, e eu sugeri o René Davy, que ele é tido por muitos professores como fundador do direito comparado, só por isso que eu selecionei o professor René Davy, mas poderia ser qualquer outro comparatista. E tem muitos artigos disponíveis na web, mas em línguas estrangeiras, né, do direito chinês que está em moda. Sobre a questão de fundo aqui do mérito, eu fiz algumas observações, depois também posso passar todas, pelo adiantado da hora, vou resumir. Na verdade, aquela decisão do CNJ, que é rapidamente citada, olha, o CNJ autorizou a realização de inventário extrajudicial com filhos menores do ano passado, é uma decisão bem rica do CNJ, que alterou a resolução 35. Está disponível a sessão do STJ, da sessão do CNJ, na qual os conselheiros debateram muito, e sobressai dessa decisão o papel do Ministério Público nos tabelionatos. O Ministério Público poderia objetar e fulminar a iniciativa das pessoas quando ele desconfiasse que o interesse do menor estaria sendo prejudicado. Então, eu acho que a senhora cita algumas vezes como muito importante essa posição do CNJ, mas não analisa e não explica para o leitor os requisitos e os fundamentos utilizados pelo CNJ. E, academicamente, tem uma grande dúvida quanto ao acerto dessa decisão do CNJ. Por exemplo, professores que são contrários a ela dizem que o CNJ legislou, porque o Código de Processo Civil é muito claro, como lei federal, de que não poderia ocorrer esse inventário com filhos menores. E o CNJ disse, não, pode, na verdade, desde que eles não sejam prejudicados. E fez um sistema paralelo na resolução. Assim como a reforma do Código Civil, que os próprios mentores dessa reforma do Código Civil, por exemplo, o professor Flávio Tartucci, ele costuma dizer nos seus textos e nas suas palestras, não é novo Código Civil, como a senhora chama no trabalho, é uma reforma do Código Civil de 2002. Os críticos dessa reforma, como, por exemplo, a professora Judite Martins Costa, o professor Cristiano Zanetti, por exemplo, dizem que, na prática, seria um novo código, que não está sendo dialogado, conversado com a sociedade civil. Está voando baixo lá no Senado. Então, ocorre, nesse momento, um grande debate em cima dessa reforma do direito das sucessões, se tornará o sistema melhor ou pior. E aí precisaria ser lido, como eu falei na qualificação, a obra do professor Mário Delgado, que é o responsável pela redação da reforma do direito das sucessões. Eu não encontrei no trabalho menção ao pensamento, ou os artigos, ou as palestras do professor Mário Delgado, que presidiu a questão do direito sucessório. Poderia também aparecer o professor Flávio Tartucci, que está liderando esse movimento. Também me parece que não aparece na dissertação o pensamento do professor Flávio Tartucci, que publica muito em todas as áreas do direito nessa reforma também. Mas acho, Priscila, que o mestrado é muito bom quando a gente começa e muito bom quando a gente acaba. Então, o meu papel aqui, e sempre os meus orientadores ressaltavam, eu acho que eles tinham razão nisso, é tentar deixar o trabalho um pouco melhor. Se ao final da nossa banca
eu de alguma maneira conseguir fornecer algum subsídio para deixá-lo melhor, eu acho que eu cumpri a minha missão aqui. Então, eu trago essas ponderações simplesmente para a tua reflexão e que você possa avançar nos seus estudos, quem sabe rumo a um doutorado. Quem sabe indo para o doutorado, se quiser abordar a China, que é um país central no mundo hoje, entrevistar alguns colegas que atuam no direito chinês, seria legal, para mergulhar nesse universo ainda muito desconhecido do Brasil, ainda muito desconhecido de mim mesmo, que é o direito chinês. Então, eu só tenho a agradecer ao professor Douglas o convite, a Ambra, e essas são as minhas considerações, que eu deixo para reflexão da Thalita. Muito obrigada pelas considerações. Eu vou, se o senhor, o doutor, depois puder passar para o professor, eu faço todas as correções, né? Realmente teve alguns errinhos de digitação, eu acho que foi nas últimas correções, acabou que passou despercebido, né? Vou fazer uma revisão de português, né, para melhorar, até porque depois, vamos supor, eu fiz a entrega. Aí eu fiquei um tempo sem ler e depois que eu fui pegar mesmo o texto para ler de novo, né, para estudar, para fazer a apresentação, eu fiquei mais ou menos um mês, assim, né. Aí quando a gente revê o texto, a gente vê erros que a gente não havia visto também, né, quando a gente estava fazendo. Eu mesmo vi alguns errinhos lá que tinha que corrigir também. Tem um ditado, né, professores, que tese, dissertações a gente não termina, a gente abandona. Falam muito aqui no Sul também, não sei se falam no centro do país. Porque sempre a gente vai abrir um livro e vai encontrar oportunidade de melhorar aquilo que é escrito. Então, isso é normal, Thalita, tranquilo. Até hoje eu pego artigos que eu escrevi há 5 anos atrás, eu falei, minha nossa, como é que eu tive coragem de escrever isso? Nossa, eu Nossa. também, professor. Meu Deus do céu, dá vergonha, né? É, é da Bom, vida. professor Daniel, obrigado aí pelas contribuições, né? Excelentes comentários. Então, agora eu e os professores, então, nos retiraremos dessa sala e vamos para a sala de deliberação. A Thalita e os demais aguardam aqui nessa sala. Até já. Professora Oi, Sandra, eu coloquei o Adriana. link da deliberação aí no chat, tá? Os professores já foram deliberar e estão lhe aguardando. Oi, Leânia. O que você disse que eu não entendi? Thalita? Oi? É que a professora Sandra continua na sala, né? Sim. Então, ela precisa sair para deliberar na outra sala junto com o professor Douglas e os demais membros da banca.
Ah, sim, sim, eu vou tomar um copo de água e já volto, que ela vai ter que sair para ir para outra sala, né? Isso, pode pegar sua água.
Já, Leane? Oi, Thalita. Nada ainda? Mais uma meia hora. Eu acho que eu vou ser reprovada depois das considerações da professora. Não, relaxa. Olha aí, os professores estão voltando. Aí já voltar. Hum. Bom, estamos todos de volta. Eu gostaria de agradecer, então, mais uma vez a, a Ambra, né, pela oportunidade, né, de estarmos juntos aqui para participar dessa banca. Agradecer aos professores pelas contribuições que fizeram, a professora Daniel, a professora Sandra já na qualificação e agora as preciosas observações feitas pela professora Priscila. E agradecer também a Thalita, né, pelo tempo, né, que estivemos juntos aí nessa orientação, sempre pontual aí em termos de atendimento dos prazos que foram fixados, enfim, as recomendações que foram feitas. Eu sei que é um trabalho árduo, né? Algumas vezes estamos sozinhos, ainda que tenhamos a companhia do orientador, mas no fim das contas somos nós mesmos, nós que estamos ali na linha de frente e acaba sendo um trabalho até certo ponto solitário. Bom, o resultado da tua Thalita, abre banca. a câmera. É porque o áudio fica falhando às vezes. Ok. Aí. Bom, Thalita, parabéns. O seu trabalho ele foi aprovado com as alterações obrigatórias que foram apontadas pelos membros da banca, tá certo? Então, parabéns para você. Ah, os professores já se comprometeram a enviá-los por escrito, né, as sugestões que fizeram. Ah, Além disso, você tem esse procedimento gravado, então você pode depois, você pode recuperar tudo aquilo que foi dito aqui para que você possa corrigir o seu trabalho, enviar esse trabalho a mim e então eu farei aí a observação, né, do atendimento de todas as recomendações e sugestões que foram feitas aqui na banca para que você possa melhorar o seu trabalho e possa fazer a entrega final, mas de toda sorte, né? Parabéns, você está aprovada e parabéns mais uma vez. Parabéns, Thalita. Não pare teu estudo, viu? É super importante. A gente falta estudos assim. Parabéns, Thalita, boa sorte no doutorado. Muito Parabéns, obrigada. Thalita, sucesso sempre. Você está em ótimas mãos, não desista. Muito obrigada, professora. Ok, então oficialmente dou por encerrado a banca da Thalita. Mais uma vez agradecendo a todos pela presença e Thalita, fico no aguardo da versão final do seu trabalho para que possa ser depositado, tá bom? Que é um dos requisitos. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Bom dia para Sim, vocês. sim. Obrigado, pessoal, bom trabalho. Tchau, Até tchau. Ótimo mais. dia a Tchau, todos. Bom tchau. trabalho, forte abraço. Tchau, tchau.